Olá então, mais um podcast Chalé dos Livros, podcast cultural número 5. Hoje, com Bruno Emílio, mais um caçapavano, mais uma intenção de trazer para vocês a oportunidade de nós registrarmos personalidades de Caçapava. Não personalidades que têm canudo, mas também vai vir os que não têm canudo, que também são extremamente importantes para a nossa comunidade. Não importa aqui quem tem canudo, se não tem canudo, o que importa é nós registrarmos essas personalidades que trabalham com Caçapava, que mostram a nossa cidade em outros lugares, pessoas que fazem parte da educação, da arte, da cultura, da música, da história, de forma ampla e generalizada. Nós queremos que todos façam parte disso. Não é exclusivamente do Chalé dos Livros, é de todos os caçapavanos e todos aqueles que se interessam por cultura, educação, ciência, arte, música e todas essas coisas. Literatura, como foi o episódio número 4 da professora Rosa Lília. Antes de mais nada, Bruno Emílio, muito obrigado por estar aqui. Quem gostar, dá o like, compartilha. A gente sabe que não vai atingir grandes, mas essa não é a intenção maior. A intenção maior é termos essas personalidades, essas figuras que estão trabalhando e muito, e muitas vezes silenciosas, e não têm o devido valor que realmente deveriam ter. Bruno Emílio, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui, tá? Meu colega de história, formado em história também. Hoje tivemos um clã de 6 episódios, tivemos 2 ou 3 historiadores aqui, professores de história, mas o Bruno galgou algo além da história. Ele foi lá na área da educação e ele está lá hoje. Vou começar com a primeira pergunta básica. Bruno Emílio. Quem é Bruno Emílio? Quem é essa figura? O que te fez ter essas escolhas? Por favor, a casa é tua. A primeira pergunta já é a mais profunda de todas, né? Quem sou eu? Primeiro quero agradecer também, Juliano, é uma oportunidade, muito legal o trabalho que tu está fazendo, porque essa oportunidade de nós darmos voz, né? Espaço e voz sobre perspectivas outras, né, que a gente possa nos entender, nos ouvir enquanto caçapavano, trazendo assim outros olhares sobre a vida, sobre os temas de forma geral, né? E quem é, né, Bruno Emílio? Eu tô tentando entender aos pouquinhos, né? E eu acho que à medida que eu começo a entender, eu vou mudando. Então, torna mais difícil, porque eu vou compreendendo um pouco de quem eu sou e a gente vai mudando, então cada vez essa busca aumenta. Mas eu acredito que, acima de tudo, é um utopista, aquela pessoa pautada na realização de uma utopia, na realização de um sonho, né? Uma utopia nessa perspectiva que o Eduardo Galeano traz, né? Disso que está no horizonte, né? Que perguntam para ele, né? Qual o sentido da utopia se ela está no horizonte e eu dou 2 passos em direção a ela e a utopia anda mais 2 passos. E o Galeano fala isso, a função é caminhar, né? Para que nós estejamos sempre nesse movimento. E a utopia é isso, né? Eu tenho várias utopias de sociedade, de educação, de política, elas todas estão correlacionadas, né? E é essa utopia que me pauta. Então eu acordo de manhã voltado a isso. E não é algo assim algo assim demagógico no sentido de como... Não, simplesmente é isso, é o que me motiva, o que me dá graça à minha vida é pensar o que eu posso fazer para construir uma vida mais cooperativa, relações mais amorosas, mais empáticas, uma educação que ouça o estudante, respeite ele na sua diversidade, né? Relações políticas que não sejam pautadas à opressão. Então isso é meu cotidiano, é a minha relação com meus filhos, é a relação com a minha companheira, né? Que é uma parteira, então que já está também, né, sendo parteira, já está desconstruindo um modelo, que é aquele modelo da medicina, da obstetrícia, que é branco, ocidental, né, que é uma cultura, um legado, né, do Ocidente, enquanto que a parteria traz essa coisa da cultura tradicional e popular. Então a parteria também é uma causa minha, junto com ela, né? E então a gente tá é realmente isso, né? É construir esse mundo mais justo, mais amoroso, mais empático. É um sonhador, mas um sonhador que não fica apenas
no sonho, que busca realizar isso nas suas relações cotidianas. Bruno Emílio, a gente fez parte do primeiro seminário livre dos 52 anos do Museu Lanceiros do Sul. Eu tive a maior oportunidade de ver a tua palestra e te agradecer muito pela participação. E ali eu consegui captar um pouco mais a tua mensagem, a tua luta cotidiana. E tu me parece, eu acho que eu não talvez esteja muito longe ou muito errado, mas tu me parece uma personalidade autogestionária. De construção autogestionária. Eu acho que tu é uma pessoa que se incomoda, que não fica presa no mesmo patamar, no mesmo âmbito. Tu tem uma ansiedade, aquela ansiedade boa, construtiva ou até destruidora de algo que está dentro de ti mesmo. Parece que está sempre em construção e vejo que tu gosta de lutar a boa luta, a grande luta. Teus níveis de patamar de luta educacional é muito grande. Eu queria focar, logicamente, no teu trabalho atual em Caçapava, que eu sei que é um trabalho que está tendo um grande impacto. Quando tu falou que tu é amigo, que tu teve a palestra com o Pacheco, eu assisti a palestra do Pacheco acho que em 2008, na PUC, e realmente fantástico a Escola do Porto. E eu queria que tu falasse sobre isso, pra gente tentar entender um pouco mais sobre isso. A gente tem bastante tempo para isso. Eu acho que tu gostaria também da gente trabalhar essa parte para que as pessoas entendam o que está havendo na Escola da Floresta em Caçapava. E eu te digo para vocês aí que estão escutando que isso é de suma importância para a cidade de Caçapava do Sul. Bruno Emílio, por favor. Vamos lá. Assim, olha, né, tua leitura é bem completa, né? Realmente a questão da autogestão é um elemento muito importante na minha compreensão de mundo, aí que vai desde as relações políticos sociais até as educacionais, né? Entender essa questão da importância das pessoas se organizarem e gerirem a sua vida numa relação entre iguais, não no sentido da igualdade essa que homogeneiza as diferenças, né? Porque nós somos diferentes, mas no sentido não hierárquico, assim, sabe? Então, de tu conseguir estabelecer relações onde não tenha sempre aquela pessoa fora que resolve os problemas. É o político lá, eu dou o direito daquela pessoa decidir por mim e a partir de agora ela que resolve, o que ela tem é apenas o meu voto. Eu não sou mais responsável, né? Então a autogestão no cotidiano, a autogestão na educação, né? Eu não acredito em uma escola onde o professor decida pelos estudantes, né? Eu entendo que os estudantes eles têm que aprenderem a tomar suas próprias decisões e suas escolhas. Isso que vai construir depois um cidadão que também toma as suas escolhas e não espera que alguém venha resolver. Olha a situação da nossa cidade, ninguém resolve nada. Porque eu tô... Olha só, mas que absurdo isso, né? É essa passividade onde eu espero que... Então, a polícia resolve os meus problemas do meu relacionamento, o professor, o meu relacionamento com o conhecimento, o médico apenas resolve a minha relação com a minha saúde. Então sempre tem uma autoridade que paira e que decide por mim, né? E eu não vejo aqui entre, né? Eu não quero dizer que a gente não tenha que pressionar, por exemplo, o executivo aquilo que ele precisa realizar, mas também a gente pode aqui enquanto comunidade, vamos nos organizar e vamos resolver. Vamos fazer um podcast? Exatamente. E, às vamos vezes, fazer uma escola? Perfeito. Exato. Sair dessa passividade onde eu espero o interventor, o salvacionista, aquele que vai resolver os meus problemas, porque eu sou apenas o aluno, o sem luz, né? Que o aluno vem dessa etimologia. Claro. Aquele que não tem luz. Tem negação, tá ali, né? Tá ali esperando ser iluminado pelo professor, que é aquele que professa, o profeta, aquele que carrega um tipo de verdade. E aí dessa visão, indo para a questão mais pontual da educação, então fazia um tempo, assim, eu tive, logo depois que eu acabei a faculdade de História, eu já emendei um concurso público e fui professor concursado de Nova Palma, na Quarta Colônia.
Eu morava em Santa Maria e dava aula em Nova Palma. E eu fiquei ali 2 anos como professor. Então tu sentiu como era o sistema. Exatamente. E aí eu vou usar uma expressão que pra mim é uma expressão muito caçapavano. É um verbo caçapavano. Que é eu arroiei. Cara, tu tá, o teu tipo de pensamento que tu tá querendo, tu tá muito próximo do que eu passei, do que eu vivi. Temos umas proximidades enormes aí, porque eu tive 20 anos na sala de aula, cara, e sei muito bem o que é o sistema, sei muito bem o que é esse Panopti hoje que a gente fala, que é o sistema virtual encaixotante, né? E eu sei exatamente o que é isso, e acredito exatamente disso, que se a gente não fizer por nós mesmos, nós vamos seguir o resto da vida inteira naquilo ali, mas vamos seguir aí no processo. E aí fiquei 2 anos, eu queria fazer diferente. Então, eu tinha lido Paulo Freire, eu tinha lido várias referências dentro do... o Dermival Saviani, várias referências de criticidade no meio da educação. E me achava, não, agora eu vou arrasar, vou acabar com a relação de poder, sala de aula, vou fazer tudo. E eu cheguei lá e eu me dei conta que eu não sabia fazer diferente e que a estrutura burocrática não me permitia fazer diferente. Embora vocês queiram. E aí eu fiz o quê? Eu fiquei 2 anos, e aí, porque eu digo que eu arroiei. Ficou triste. Porque eu vi que. Eu me dei conta que um dia eu tava dentro da sala de aula e aí era uma aula, sei lá, de Mesopotâmia, e aí tava aquelas crianças de quinto ano. Era um dia, tipo, os primeiros dias de primavera, aqueles primeiros calor lindo, assim, ó, aquele sol, os passarinhos cantando lá fora, e ali, sei lá, 20 e poucas crianças na minha frente, e eu falando sobre Tigres e Eufrates, e as crianças, cara, sedenta de vida, velho. Quero ir lá pra fora. Querendo viver, querendo aproveitar a infância, querendo desfrutar. E eu olhei pra eles e disse assim, cara... Em algumas escolas não permite nem que a gente coloque a classe no lado de fora, com as crianças que acham que tá perturbando o ambiente. Então olha a dificuldade das coisas, realmente. E tá, aí o que eu fiz? Eu desisti, eu fiz o concurso na época pra trabalhar na Unipampa. Então isso aí já deve fazer o quê? Uns 14 anos, Aí eu fiz o concurso pra Unipampa e consegui vir, inclusive, pro campus Caçapava, né? Que é minha origem, eu tava morando em Santa Maria, mas a minha família é daqui. Voltei pra Caçapava pra trabalhar na Unipampa. Só que ainda ficava com aquela vontadezinha adormecida, sabe? Abafada por uma derrota. Te incomodando, aquele processo te incomodando. Exatamente. Aí, não posso arroiar, não posso levar essa derrota. Mas tá, aí o que eu fiz? Eu fui aí pro campo da educação ambiental, porque eu via a potencialidade que a educação tinha e que a questão ambiental trazia. Porque a questão ambiental denuncia o fracasso da sociedade capitalista, porque ela é inerentemente insustentável. Então, eu via que o campo ambiental... ele trazia uma denúncia muito potente e o campo da educação também. Então eu juntei essas duas coisas, fiz especialização em mestrado em educação ambiental. Muito legal, tive assim, ó, conheci pessoal... Conheceu até deve ter saído, mas a formação dele, Daniel Porciúncula Prado? Não. Ele é formado, ele é da história e foi meu orientador. Grande cara, ele fez exatamente, galgou esses caminhos. Então a gente trabalhou história ambiental, é uma parte meio ambiente, meio história. Muitos talvez não tenham conhecido, mas por favor. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, ó, aí o que aconteceu? E aí eu comecei a estudar comunidades que eu chamei de comunidades utópicas. Eu estudava comunidades anarquistas, comunidades de permacultura, que experimentavam de maneira concreta novas relações, não a partir de um discurso assim, nós temos que mudar e dar um fim ao capitalismo. Não. Como é que a gente faz para fazer diferente, né? Como que a gente realiza a partir de agora relações de troca, de convivência, relações sociais e de produção que não estão baseadas na competição, na exploração. Aí eu estudei durante a minha dissertação essas comunidades, né, que foi base da minha dissertação e que se tornou um livro, né, que é a Educação Ambiental Desde Baixo. Porque desde baixo que traz essa ideia. Eu não queria uma educação ambiental do Estado que diz assim, vem lá naquelas normativas, né? Educação ambiental deve estudar, parará, parará. Não, uma educação ambiental daqueles que ousam questionar o modelo capitalista na sua prática,
na sua relação. E a partir disso, tá. Mas aí então já... Só que ainda faltava, porque então eu estava estudando espaços que transgrediam a lógica, mas afastados do hegemônico. E as crianças continuavam dentro daqueles espaços institucionais sendo oprimida, porque o modelo educacional convencional é opressor. Aí o que aconteceu? Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, então, vou começar, eu quero chegar, meus filhos, né, tenho 3 meninos, já estavam na escola, sofrendo, né, porque não são convencionais, como eu não fui, né, dentro da escola, eles também não são, então estavam sofrendo também essa opressão dentro da escola. E aí que eu pensei assim, não, eu posso mudar esse meio, mas eu preciso não de teorias, porque eu já tinha lido bastante e leio grandes pensadores da educação, mas eu queria alguém que tivesse feito algo diferente. Eu pensei, quem? José Pacheco. O cara construiu uma escola na década de 70, a Escola da Ponte em Portugal, que fugia completamente daquele modelo. Aí por sorte, né, uma conspiração do universo, José Pacheco deu uma formação aqui em Caçapava, peguei o e-mail dele, comecei a me comunicar, comecei a estudar com ele, nos tornamos parceiros de trabalho, damos formação junto, é meu amigo, e a partir de agora aquele cara que era minha leitura, que era minha referência teórica, se tornou um camarada, uma pessoa, né, que eu conheço e que me agrega muito. Então, a partir dessa experiência com os Zenas, não, agora vamos praticar. E aí surge a Escola da Floresta, uma tentativa, uma busca de conseguir construir um espaço educativo fora desse modelo convencional. Perfeito. Bruno, eu quero te fazer uma pergunta que não quero te embretar. Tu até não me disse nada, não me falou nada. Eu disse, podemos tocar em alguma coisa. Pode embretar. Não me disse nada. Mas a questão é exatamente para conhecer mais esse processo autogestionário e para ver mais a personalidade do Bruno Emílio, quanto que isso te machucou por dentro, quanto que isso pode ter te movido para essa luta que tu tá hoje. Não te pareceu estranho ou tu sentiu alguma diferença, já que tu vinha com uma enorme carga de educação ambiental e tu trabalhar como técnico numa universidade onde que é preponderantemente extrativista? Isso chegou em algum momento causar um choque em ti, sabendo que o extrativismo é o que é? E sabendo que a educação ambiental é o que é, perfeito, e que talvez elas não se encaminhem no mesmo âmbito, embora lidem com o meio ambiente, porque são opostos. Isso acabou te causando alguma dúvida, algum impacto? Isso te ajudou a te mover para o caminho da educação ou não? Cara, a pergunta é muito boa e poderia de fato ter gerado, porque essa contradição existe, né? A mineração, ela está sentada na exploração desmedida dos recursos naturais com vista na produção do grande capital. Ponto. Mas, felizmente, eu nunca precisei, porque como no espaço que eu ocupo dentro da universidade, eu nunca precisei defender isso e nunca precisei ser a favor disso, né? Até por, felizmente, a Unipampa, e aqui o campus da Caçapava tem essa característica assim, de ser muito democrático. Então eu sempre fiz todos os meus questionamentos à mineração e nunca tive problema nenhum, né? Então, de manter a minha opinião sobre o que eu tenho. Então, felizmente, só não causou essa contradição porque eu nunca precisei, por exemplo, abafar ou sufocar aquilo que eu pensava, mas simplesmente, não, eu entendo dessa maneira, né? E inclusive critico em muitos momentos lá dentro o que é o modelo extrativista, né, o modelo de mineração que é baseado muito, é uma das formas mais destruidoras da natureza. Sim, não, eu fiz a pergunta no sentido em que aquilo ali, talvez, visto que tu estava completamente no outro lado da moeda. Quer dizer, tu sofreu essa angústia que tu teve em Nova Palma e ao mesmo tempo tu estava num processo que não estava no rumo que tu queria. Sim. Ou que estava num rumo que talvez fosse antagônico àquilo que tu vinha trabalhando e estudando. E imediatamente a educação, quando eu ligo para ela, educação ambiental, ela vai abrir leques e portas, né? Sim. Então, assim, a pergunta que eu te faço, tu deve ter completamente consciência de que o processo autogestionário de uma escola, que depois eu quero que tu me explique como é que ela tá lá, como é que tá aquela coisa toda,
Tu entende que existe que vai colocar em xeque não só o professor, mas o sistema, e que o sistema com certeza não quer se modificar, e ele trabalha para os que estão no exercício do poder, isso é lógico. Agora, tu entende que também que vai haver uma resistência enorme daquele professor, que às vezes não é que ele não queira se movimentar, às vezes ele não consegue, devido a ter mais de um trabalho para conseguir sustentar sua família, devido a cuidar de filhos pequenos, devido a todo aquele processo de chegar em casa, e isso modifica. E o tipo de modelo da escola, ele coloca em xeque não só o sistema, mas os professores em si, porque se eles se acomodarem a seguir fazendo o que vinham fazendo, se essa escola tiver um âmbito maior e tiver outras cópias até na própria região, vai chegar um momento em que o professor estará em xeque. Tu tem uma completa ciência disso. E como é que tu vê alguma solução disso? Ou dá para trabalhar as duas coisas? E estendo um pouquinho mais a pergunta, aquele indivíduo que está lá na tua escola, se ele quiser retornar ao sistema formal, ou a família quer aquele, tu vai te formar, eu não sei o que lá, dá para ele voltar, tu tá preparado para esse processo? Sim. Acho que muito mais ou menos. Incrível, muito boas perguntas, né? Dá muito pano para manga. A primeira delas é sim. O que acontece, né? A gente tem toda a força do instituído. E o instituído do modelo escolar, ele é secular, né? Ele tem séculos de existência. O modelo escolar, como a gente conhece, ele começa ali entre reforma e contra-reforma, porque era a maneira quando a católica viu, a igreja católica estava perdendo fiéis, não, vamos pegar e vamos botar eles dentro de uma sala e vamos ensinar como é que é. Então a primeira vez que separa, essa ideia de escola que tu separa. Porque, claro, obviamente que na Grécia Antiga, mas as escolas não eram assim, tu não saía da vida, juntava um monte de criança e botava no espaço. Isso aí foi nesse período. E a católica começou e logo depois as protestantes também. Então vamos desde cedo doutrinar nossas crianças. E depois a Revolução Industrial reforça vários elementos que hoje constituem o modelo de escola que a gente conhece. Bom, então, óbvio, há muita resistência porque é um sistema que está instaurado. Então sempre dá aquela noção, mas bom, se sempre funcionou, por que agora a gente vai mexer, né? Então há um pouco esse sentimento. Mas o que eu vejo, Juliano? Faz um tempo que eu tenho exercitado na minha relação com o outro e na minha relação, assim, com o ponto de vista alheio, que é essa ideia da filosofia da diferença. Então eu tenho substituído, né? Substituído cada vez com mais profundidade em mim mesmo a ideia de verdades pela ideia de diferenças, né? Então, por exemplo, a primeira coisa é que no momento que eu entendo, né, que eu não quero mais convencer o outro professor, então a minha estratégia não é de convencimento, a minha estratégia é de encantamento. Então, quer dizer, eu não preciso convencer ninguém porque eu não sou portador de uma verdade. Então eu não tenho essa necessidade de impor isso. Agora, eu vou dar o meu melhor para que a minha experiência seja tão apaixonante e tão encantadora que toque a pessoa que esteja do lado. E ela tocada por isso diz, mas o que vocês estão fazendo aí que é tão legal, que as crianças gostam, que as crianças se divertem, que as crianças são felizes, que elas querem. Agora eu estava conversando com um professor da Unipampa, que é o Rafael Verlan, que ele é parceiro no projeto de astronomia. E aí ele passou na minha sala lá na Unipampa agora e disse, tava legal hoje a atividade, né? Não foi na segunda, tava legal. Segunda atividade, as crianças não quiseram ir embora, né? Chegou na hora, bateu, né, pro final. Aí as crianças tudo sentadas, a gente vai dizer, pois é, galera, agora essa é a hora aquela que a gente vai pra casa. Pô, quando é que tu precisa avisar as crianças que elas têm que ir pra casa, né? Por quê? Porque a gente tá instaurando uma outra coisa. E com a esperança que essa outra coisa toque o coração. Mas a gente não se coloca necessariamente como um substituto e que tá ali para derrubar. A gente tá ali para fornecer uma outra perspectiva. Eu acredito mais na perspectiva do que eu faço, né? Porque é isso que eu estou fazendo. Mas e esses modelos, pelo tempo que ele existe, a tendência é eles irem
aos poucos desaparecendo. Então, o que eu imagino assim, olha, às vezes o instituído, ele parece muito grande, porque ele tem séculos, mas ele é um grande que já está em processo de destruição há muito tempo. E tu oferece uma coisa que é pequenininha, mas ela tá brotando, é uma florzinha nascendo ali no meio da rocha. Então, eu acredito muito na capacidade de encantamento do que é a Escola da Floresta para o educador. Então, sim, muitos vão se renegar, muitos vão dizer que não funciona, muitos vão dizer que o que a gente está fazendo não deveria ser feito, mas aqueles que vão lá e olham para as crianças e percebem o nível de aprendizagem que as crianças estão tendo, esses se encantam. No entanto, que a gente já tem vários educadores que eram do modelo, todos na verdade eram do modelo formal, mas alguns que eram da própria escola, né, da Escola Eliana Bassi de Mello, e hoje também são parceiros dessa comunidade de aprendizagem que é a Escola da Floresta, que ela é dentro, né, ela está dentro da Escola Eliana Bassi de Mello em uma parceria. Então é como se a Eliana Bassi de Mello, junto com a nossa comunidade de aprendizagem, nós oferecêssemos uma alternativa metodológica para quê? Para pais e estudantes que queiram aquilo. Porque, cara, não tem porquê dizer assim, vamos pegar essa criança, vamos oferecer um outro tipo. Tá, mas o pai não sente problema nenhum. A criança tá bem? Não, fica no modelo. Agora, para aqueles que não aguentam, que se sentem acorrentados desse modelo, bom, para esses nós temos a alternativa e ela é a Escola da Floresta. Eles convivem junto no mesmo espaço, a escola formal com a Escola da Floresta? Convivem no mesmo espaço? Tu sente que há alguma diferença entre as crianças, como assim, são puras, são legais, mas tu, com a tua visão de educador, tu sente que existe uma diferença? Tu já tem uma certa caminhada, alguma observação, até nesse sentido anímico da criança? Porque eu acredito que a criança que vai entrar numa sala de aula, de repente, num sistema formal, é completamente diferente o anímico dela de uma aula no sistema da Escola da Floresta. Tu observa isso sutilmente? Já dá para perceber isso? Não, com muita clareza. E não precisa, assim, a gente tem educadores, por exemplo, já vem vários educadores da pedagogia da UFSM fazer estágio para isso, né? Não eram pessoas de Caçapava, eles vieram para cá para conhecer a nossa metodologia, né? Recebemos pessoas de outros estados que vieram conhecer. Temos 2 doutorandos em educação que se mudaram para Caçapava para experimentar isso. E, cara, é assim, é visível. A pessoa passa uma manhã e ela já vê. É rápido. Por quê? Porque é difícil. Por exemplo, como eu te falei, assim, a criança chegar no período de férias e dizer assim, que pena, mas tá tão legal. Ou acabar a hora, claro, não vou ser hipócrita. Às vezes a atividade não tá tão divertida, eles ficam legais, que bom, vamos embora. Mas existem muitos momentos que eles estão vibrando e que eles estão apaixonados por. Então é muito rápido que tu vê. Hoje, por exemplo, até lancei um vídeo ali no meu Instagram. Tinha um menino, por exemplo, enquanto uns estavam ali desenvolvendo uma atividade, ele estava abrindo os computadores, porque uma das áreas de pesquisa dele é hardware. Então ele estava pegando um monte de computador velho que tinha na escola, e ele tá juntando HD velho com memória RAM e placa mãe de outra coisa, e tá mexendo. E essa é a aula dele. Por isso que a gente diz que a gente não tem aula. Porque a aula expositiva, ela é sempre o quê? Eu tenho um conteúdo e eu tenho sujeitos que precisam receber esse conteúdo. Então é sempre uma relação onde eu tenho alguma coisa que eu tenho que colocar no outro. Isso que o Paulo Freire chamou de educação bancária. Então a gente trabalha com muita atividade de pesquisa e experimentação. Então o Inácio, ele estava ali sentado, mexendo nesses computadores e compreendendo. E depois eu olhei, ele por conta, porque está sendo estimulado a isso, já estava com o celular pesquisando sobre código binário. Porque ele queria entender como funciona o código binário. Né? Em outro lado, tinha um grupo, por exemplo, que estava... Porque como no projeto de decoração a gente estava pintando a sala, porque eles pintam, eles participam de como a sala vai ser, as cores do que, né? Eles participam de toda a organização. A gente viu que dizia no modo de usar a tinta que tinha que diluir 10% em água rasa. Eu perguntei para eles, mas e o que é 10%? Aí eram um grupo menor, que a gente tem de todas as idades. Não sei, pois então vamos estudar. Eu peguei umas maçãs, a gente partiu no meio. Dizer, isso aí é uma maçã, e se eu partir no meio, o que é isso? Isso é meia maçã.
E aí a gente começou. E se eu partir no meio de novo? Ah, não sei. Aí um diz, um quarto, ótimo. Aí eu mostrei que os quartos das casas antigamente eles ocupavam um quarto da casa. Por isso o nome quarto, né? Entre o quarto de dormir e o quarto, né, da fração do todo. E então, aí em outro momento tu chega, tem um que tá escrevendo, por exemplo, um poema. Então é um espaço educativo onde as crianças conseguem manter a sua especificidade, a sua potência individual, que a potência do Juliano é diferente da do Bruno, que é diferente de cada uma pessoa. Então, cada um se realiza de um modo. E é importante que a educação dê fluidez a esse querer, esse desejo genuíno de aprender que é único do sujeito. Duas perguntas com R. Duas palavras para te esmiuçar nesse teu processo. Primeiro, recursos. Quais os recursos que a tua escola tem no momento? Recursos virtuais, físicos, ela tem esse recurso fácil, tu tem acesso a isso. Segunda pergunta com R. Resistência. Tu teve resistência ao teu projeto, ao projeto de vocês lá, onde, quando, não sei se tu quer falar, mas existiu, não existiu. Eu sei que a todo momento há uma resistência sobre isso, mas aquelas paredes que não foram abertas para ti, que tu não consegue contar onde deveria contar, são fortes, devem ser. Fala sobre isso aí para nós. Ótimo. Vamos lá. Primeiro, o recurso. Primeiro R. O recurso nós simplesmente não temos. O que acontece, né? Como comunidade de aprendizagem, o que é uma comunidade de aprendizagem? Ele vai além dessa ideia de escola, né? O Zé Pacheco até diz assim, escola não são prédios, escola são pessoas. Então, nós começamos, antes de iniciar a parceria com a Escola Eliana Bassi de Mello, nós tínhamos ali um grupo de educadores, de estudantes que experimentavam essa metodologia, né? E fomos construindo essa parceria para que aquilo que era um modelo que era extracurricular, que era uma educação informal, se tornasse uma educação formal, né? Conseguimos fazer essa parceria na época. Era a diretora Tamires, foi muito receptiva à proposta, inclusive hoje ela é educadora da Escola da Floresta e trabalha dentro da perspectiva metodológica. E ela era a diretora da Escola Eliana quando começou o projeto lá dentro. Bom, o que aconteceu então? Só que assim, então nós não temos um vínculo empregatício com a prefeitura, apesar de ser uma escola municipal. Nós somos uma comunidade formada de pais, mães, educadores e crianças que fez essa parceria. Então nós somos voluntários no nosso trabalho ali, tá? No processo de avanço, nós e uma parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, que apoiou, né, encarou o desafio porque não é fácil, né, ouvir essa metodologia e dizer, tá, vamos fazer, né? Chegar lá e dizer, a gente tem um projeto educacional que não vai ter prova, não vai ter nota, não vai ter matéria, e a secretaria dizer, vamos fazer. Claro, obviamente eu construí um projeto, né, junto com a nossa equipe, que são vários educadores, depois quero falar sobre eles também, que fazem parte da Escola da Floresta. Construímos um projeto bem embasado nos teóricos da educação, dizendo por que aquilo fazia sentido e tudo como que funcionava. Então, a gente não tem um vínculo empregatício, é uma parceria de um trabalho voluntário, né? Mas, certamente, esse agora está se tornando um calcanhar de Aquiles pra gente, porque tem muitos bons educadores que demoraram um tempo com a gente para pegar essa metodologia, que não é do dia para noite que tu consegue entender como funciona. Só que a gente já aconteceu de perder educadores porque tiveram que sair para trabalhar e ser remunerados. Outros ainda estão ali por amor, né? Todos nós estamos ali por amor, mas chega um momento que, né, a pessoa precisa comer. Então, hoje a gente está em processo de construir uma associação sem fins lucrativos para arrecadar verba e conseguir pagar esses educadores que fazem parte da comunidade Escola da Floresta pelo o terceiro setor, como uma associação sem fins lucrativos. Então não temos recurso.
A escola Eliana Bassi de Mello, que é super parceira, a diretora Algemira também, né, ela nos apoia em várias coisas que a gente precisa de materiais. Claro, a gente precisaria de laboratório de ciências, precisaria de mega computadores, né, e nós não temos, a escola não tem essa verba. Então, no que está ao alcance da escola, a escola apoia em material e infra. Mas, certamente, para chegar à nossa potência máxima, a gente precisaria de muito mais, tanto pagando os educadores, como para os materiais, né, para trabalhar com as crianças. E o R da resistência, sofremos, assim, nós tivemos em muitos momentos, porque quando a gente começa essa parceria dentro da escola Eliana Bassi de Mello, o Eliana era uma escola do estado, não era do município. E no início foi chocante para boa parte dos professores a nossa metodologia, né? Então a gente teve muita resistência no sentido de pessoas que não acreditavam. Não, mas espera aí, o aluno vai escolher aquilo que ele vai estudar? Como assim não tem nota? Se não tiver nota, não tiver prova, eles não vão estudar. Então, quer dizer, sofremos muita resistência. Mas, felizmente, no decorrer do tempo, a escola passou para o município, a gente foi dando demonstração do nosso trabalho, sabe? Estão vendo que as crianças estão aprendendo. Então, isso, vamos dizer, os frutos do nosso trabalho estão cada vez mais ajudando. Então a gente tem muitos parceiros dentro, outros professores que não estão diretamente na Escola da Floresta, mas que a gente faz parceria, né? Por exemplo, a professora Elisângela me chamou que é professora de ciências na escola, para trabalhar a questão de sustentabilidade, né? Eu trabalhei a questão de como o modo de produção capitalista é insustentável, com as crianças das outras turmas, né? Então a gente hoje começa a superar isso por conta do nosso trabalho, mas certamente causa resistência, causa estranhamento. A maioria dos lugares que eu falo sobre a nossa metodologia e como a nossa escola funciona, a pessoa tem gente, ainda mais se é educador, né, e já tem um tempo como professor de sala de aula, às vezes torce o nariz e fica, tá, mas peraí, tem certeza que isso funciona? Beleza, cara. Cara, tem outros exemplos, além da Escola do Porto e a Escola da Floresta, espalhados pelo Brasil ou pela América Latina, que tu tenha conhecimento, ou que tu tenha contato, e qual é a ligação da Escola da Floresta com essas escolas? Perfeito. Excelente pergunta. A gente, assim, junto com o José Pacheco, eu faço parte de uma equipe de educadores que dá essa formação para professores do Brasil e de Portugal, professores que querem começar uma comunidade de aprendizagem, querem inovar na sua prática, mas não sabem por onde começar. Então a gente dá essa formação gratuita. Já demos também junto à Ecohabitar e paga, mas a gente está o tempo todo também oferecendo formações gratuitas. Hoje a gente trabalha principalmente com o pessoal lá de Mogi das Cruzes e do Rio de Janeiro, agora não me vem o nome da cidade, que estão fazendo essa formação com a gente. Então, e por que eu digo? Porque esse grupo, por exemplo, participa vários educadores de outros espaços educativos, porque o Zé é um cara muito da prática, então o Zé é o José Pacheco. Então, por exemplo, Zé, pra tu estar nessa equipe, tu não pode ser um teórico. Ah, por que tu tá na equipe? Não, porque eu fico aqui pensando como a educação deveria... Não, eu quero saber onde é que tu tá executando essa outra prática. Então, toda essa equipe são formadas por educadores que praticam. Entre eles, a Edilene Morikawa, que fundou o Projeto Âncora. O Projeto Âncora tem um documentário muito legal no YouTube. É só botar lá Projeto Âncora, é um documentário da TV Futura, que fez, era uma série que era, como é que é? Escolas do Futuro, uma coisa assim. É o nome de uma série da TV Futura. Não, Escolas Inovadoras, não tem nada a ver com escola, pensei da Futura. Escolas Inovadoras, e aí uma das matérias é sobre o Projeto Âncora, que começou com a Edilene, que é nossa parceira também, minha amiga desse grupo. E a Edilene depois sai do Âncora e funda a Escola Aberta de São Paulo, que é outro modelo de educação assim como o nosso, que a criança escolhe o seu percurso, os temas que ela vai estudar, não tem matérias, é por projetos pedagógicos, transdisciplinares, né? Então a gente tem vários exemplos de outros educadores. Eu cito a Edilene como um exemplo marcante, né? Porque tem bastante registro, mas tem muitos outros. A Escola Amorim Lima,
A Escola Amorim Lima, por exemplo, é uma escola pública que também funciona nessa metodologia. Não são muitos, mas tem aí seguramente uns 10 espalhados pelo Brasil que funcionam de maneira desconstruída como a gente, e outros tanto. Na Europa se vê bem mais modelos assim, né? Lá se encontra, tem bastante chamadas escolas democráticas, que nós somos considerados, a comunidade de aprendizagem Escola da Floresta se considera uma escola democrática. Escolas democráticas são as escolas que as crianças constroem e encaminham as pautas em assembleia, votam e decidem os rumos da escola, né? Por isso que é democrática. Porque às vezes a gente fala que é democrática, mas a democracia elege um... Porque é democracia porque elege o diretor, né? Mas não, escola democrática no sentido que todas as decisões são debatidas em assembleia, com voto universal, inclusive, né? Então as crianças têm um peso muito grande. Bruno, qual é a idade das crianças que estão ali? Elas começam em idade? Em que idade? Qual idade tu diz assim, não, agora vocês procurem outro processo? Vai chegar um momento que vocês vão dizer isso, ou elas vão sair no momento que elas querem? Como é a divisão dos professores, dos que estão auxiliando? É por tempo de relógio? É por tempo das crianças? Não, eu quero trocar. E o recurso virtual e o físico? Pelo que deu para entender, a escola te dá esse aporte. Tu pode usar perfeitamente junto. O indivíduo, a criança em si, ela leva algo para casa, tem que trazer alguma coisa de volta. E como é que é a recepção dos pais? Então vamos tentar esmiuçar um pouco mais o caso. Como é que é a recepção desses pais que estão ali através do processo? Tá, vamos lá. Como é que funciona esse cotidiano ali dentro da sala, a divisão entre os educadores? A gente começa com a ideia de escola vazia. A primeira coisa. Por quê? Se tudo está pronto e decidido antes da criança chegar, eu não respeito ela enquanto sujeito. Então, quando a criança chega, no primeiro dia de aula, o nosso planejamento, existe um planejamento, ele não é um planejamento de conteúdo, é um planejamento de metodologia de escuta e conversa. Então, a criança chega e ela começa, a gente faz uma roda e começa, e aí, como é que foi as férias? Foi isso, foi aquilo, isso. E essa conversa vai acontecendo. E dessa conversa, daqui a pouco, pois é, né? Tá quente, esse verão tá quente, né? Pois é, tá mesmo. Mas aí daqui a pouco, mas como é que é o verão? Assim, por que faz? E aí a gente começa, e aí já pega assim, o que é o verão? Né? Por que tem estações diferentes? E começa a anotar. Daqui a pouco, daquela conversa informal, tu olhou assim, projeto de astronomia. Aí a gente diz, o que vocês acham? Eu vi que a gente tá surgindo curiosidades e a gente vai... O que vocês acham da gente fazer um projeto de astronomia? Eles, legal, não sei o que, beleza. Aí a partir disso, eu vou chamar parceiros, vou buscar fontes, vou buscar livros, vou buscar vídeos que possam contribuir no desenvolvimento desse projeto de astronomia. Então, nesse horário ali, por exemplo, segunda, que é o caso do projeto de astronomia, nas segundas-feiras, das 10h30 ao meio-dia, é o horário do projeto de astronomia. Quem ficou como facilitador? Isso é um diálogo que vai acontecendo entre os educadores. Eu fiquei no projeto de astronomia, mas eu sou da história da educação ambiental. Exato, mas como a gente não está ali para passar conteúdo, a gente vai estimular pesquisas e descobertas, eu vou pesquisar e vou aprender com eles. Né? Mas vou buscar parceiros especialistas, no entanto que eu busquei um físico da Unipampa que estuda bastante astronomia. Então, aí daqui a pouco, tem esse horário, mas a gente tem um grupo dissidente, tem um grupo que diz, mas eu não tô nem um pouco afim de estudar astronomia. E aí o que a gente faz? A gente pega os dissidentes, junta e diz assim, e vocês então? O que vocês querem? E aí tal coisa. E aí eles vão ter que chegar a um acordo a partir do diálogo e da argumentação, conseguir consensuar o que eles vão estudar naquele período. Então a gente vai ter 2 projetos simultâneos, o de astronomia e o dissidente. No caso, a dissidência da astronomia chama Projeto União, que é uma mistura de pesquisa entre animais, olha que loucura, pesquisa sobre animais, robôs e literatura. Então eles construíram uma história onde aparece
animais e robôs, e aí os que foram estudando a robótica, eles foram construindo os personagens elaborados dos robôs. Os outros que trazem animais, as características daqueles animais, e isso como um produto literário comum entre eles. O que acontece? Bom, se esperamos que a gente ainda cresça enquanto Escola da Floresta e que não tenha apenas 2 projetos simultâneos, tenha 3, 4, 5. Hoje nós temos 2, que é o que a nossa equipe consegue comportar. Então tem 2 projetos simultâneos. Então vai surgindo organicamente. Aí Projeto União ficou a Luana. Luana Oliveira diz, não, pode deixar que eu vou facilitar o projeto de... E aí vai indo. Assim surgiu o projeto de comunicação não violenta, né? Porque eles disseram assim, cara, eu acho que a gente precisa de algum projeto que melhore as nossas relações, né? Como é que a gente... E aí surgiu o projeto de comunicação não violenta, porque um estudante, o Siddhartha, falou dessa necessidade. Aí... Siddhartha Magandia? É o Siddhartha em homenagem a ele. Tá. Porque por coincidência é meu filho. Seu filho? Tá. Achei o nome, mas Siddhartha. O Siddhartha Amaru é o meu filho do meio, e ele propôs. Aí o pessoal, legal, tudo, foi. E assim vai. A gente tem círculos de escrita criativa, onde as crianças exercitam a escrita, e aí às vezes a gente então experimenta, por exemplo, hoje nós vamos experimentar poesia, então vamos escrever poemas, vamos ler. Não, agora nós vamos pegar a prosa, então vamos exercitando tipos de escrita. Aí tem o clube da leitura, que a única coisa que as crianças fazem é sentar e ler. Eu boto uma musiquinha clássica, as crianças sentam e ficam ali 1 hora e pouco lendo, depois eles compartilham um pouco da sua leitura. Aí trabalha a habilidade de leitura e a habilidade de oratória compartilhando. Então, organicamente, os educadores vão se distribuindo entre projetos, oficinas e círculos de estudo. No caso, leitura, o clube da leitura e a escrita criativa não é projeto, chama círculo de estudo. Porque é um tema em comum de estudo, não é projeto porque ele não está partindo, assim, por exemplo, de um tema que eles escolheram, mas a partir de uma necessidade como a escrita. Pode ser um círculo de alfabetização matemática, por exemplo, ou as crianças que estão aprendendo em fase de alfabetização, elas fazem parte do círculo de alfabetização. Agora vamos à segunda questão. Como é que é o seriamento e a divisão disso e que idade a criança entra? Teoricamente, essa metodologia, ela que nem o Zé fala, né? Ela começa na gestação, ela poderia começar no útero. Mas, nesse espaço, ele começa no início do ensino fundamental. Então, ele começa a partir dos 6 anos. A criança pode estar na Escola da Floresta. Então, a gente não é seriado, é por ciclo. Então, não temos crianças que vão do 1º ano, então em torno de 6 anos aí, a o 9º ano, por 15 aí, 16, né? Mas não se separam por idade? Essa que é a questão. É tudo mais complexo do que... Eles podem, por vezes, a gente tem 3 ciclos. É o ciclo raiz, o ciclo caule e o ciclo copa, em alusão a uma árvore. Então, o ciclo raiz, ele normalmente são as crianças que não têm as habilidades mínimas para autonomia. Então, por exemplo, ela não sabe ler ainda, ela não sabe escrever, ela ainda está numa fase que ela não sabe respeitar... É uma separação cognitiva, não uma separação física. Não, tem crianças que estão no círculo de alfabetização, que estavam na educação formal, eles estavam no 6º ano, mas por um problema de dislexia ou de autismo, eles estavam no 6º ano, mas eles não eram alfabetizados. Entendi. Para onde que ele vai entrar com a gente? No raiz. Porque a gente não trabalha com a ideia abstrata, uma ideia assim subjetiva de que cada um numa idade deveria estar no ciclo. Mas a gente olha para aquele sujeito e vê o que ele precisa. Essa avaliação é coletiva ou avaliação... Como é que é feita? Avaliação coletiva. A gente tem reunião pedagógica semanal. Então toda semana, toda segunda-feira, às 19 horas, por Meet, a gente faz por plataforma, a gente debate as situações. E aí, todos os casos, inclusive... a situação de cada um. Então, a criança que está desenvolvendo habilidades mínimas para autonomia, ela está no raiz. A criança que está no caule é aquela criança que ela já está alfabetizada, ela já tem um básico da matemática ali, uma coisa elementar, mas ela não tem um nível de autonomia que tu diz para ela assim, o tema teu de pesquisa é essa, vai lá e pesquisa.
é a criança que ainda lê, mas ainda não flui tão bem com a leitura, ele ainda precisa aperfeiçoar aquela leitura. A escrita, escreve, mas ainda tem essa dificuldade de transformar suas ideias em palavras. Então, é essa zona intermediária. E, finalmente, o Grupo Copa. O Grupo Copa é aquele que está na autonomia. O Grupo Copa, hoje, na realidade, a gente tem 2 estudantes do grupo que são do Copa. Estudante do Copa, tu dá um tema de pesquisa, tu diz, no diálogo com ele, né? Ele diz, eu gosto, por exemplo, a gente tem um estudante que ele está estudando filosofia. Eu quero estudar filosofia, maravilha. Então vamos dizer assim, quem é Sócrates? Aí eu propus, eu sou tutor dele, né? Cada criança tem um educador que é o seu tutor. Isso vem desde o começo? Desde o começo. Desde o raiz, Isso. Então, passando... Tá. Então, assim, por exemplo, Então, aí eu vou dizer assim, quem ele quer estudar filosofia, ótimo. Aí eu vou propor perguntas. Quem é Sócrates? Qual a importância de Sócrates na história? Qual é o significado da alegoria da caverna, né? Para ele ler, ele interpretar. E entrego para ele e esqueço. Ele vai pegar e vai me trazer essas respostas. Ele já não precisa mais do acompanhamento meticuloso, porque ele já tem autonomia para isso. Por isso que ele está no Copa. Então, as crianças são separadas por nível de autonomia. O nível de independência intelectual, cognitiva e emocional. Então, não é por um nível de idade ou coisa assim. Mas, por vezes, os projetos temáticos, eles podem envolver... Por exemplo, eu tenho um projeto de astronomia. No projeto de astronomia, tem, por exemplo, um menino que ele tá no raiz, ele tá no projeto de astronomia e tem os 2 do Copa, que são o nível mais... Então, os 2 de astronomia. Mas como? Por quê? Por exemplo, esse menino, ele é extremamente inteligente, assim, olha, uma capacidade cognitiva. Mas, por conta de um aspecto, de um diagnóstico, que até a gente considera muito rótulo, a gente não se prende a esses diagnósticos assim, ele tem dificuldade na alfabetização. Mas ele tem total cognição suficiente de estar debatendo as questões da astronomia. Então... O tema, às vezes, pode reunir o tema do projeto crianças de ciclos diferentes, dependendo de cada caso. Então, eu costumo dizer, se o modelo da educação convencional ele é um modelo industrial, em linha de produção, o nosso ele é artesanal. Cada criança a gente olha como e pensa estratégias e ajuda ele a se alocar nesse espaço de acordo com ele, não de acordo com critério objetivo, idade, característica, peso, não importa. A gente olha ele enquanto sujeito e não, é importante ele estar aqui, é importante ele acompanhar esses processos para que ele se potencialize e se realize enquanto sujeito. Como tu vê e se vocês, claro, talvez tenham pensado nisso e pensam constantemente na vida deles, e para um futuro próximo, assim, tu sente, como é que tu vai dizer assim, esses que estão na Copa, vocês estão agora, a partir de agora, habilitados para fazer uma graduação. Tu consegue dizer, tu consegue planejar isso a longo prazo para eles, quando a missão está feita da Escola da Floresta? Ótimo. Quando ela está feita? Perfeito. Muito boa a tua pergunta. Primeiro que nós somos a Escola da Floresta, ela abarca só a educação fundamental. Então ele vai sair dali, ele vai pro médio. Tá, perfeito. Ele vai pro médio. Perfeito. Tá. Então, só que o que é quando que ele está pronto? Deve ser um choque para eles, né? Quando que ele está pronto? Cara, ele pega um livro desses, ele lê, ele entende o que tá lendo. Tá, tudo bem, não vamos dar Kant pro guri, porque daí é demais aí, né? Vai dar problema pro Gilson, pro Marcos Mesquita lá, cara. Não, eu preparo e mando pra eles completar o serviço e deixar essa rapaziada voando. Pegou o livro, bom, ele lê, ele entende o que lê, ele escreve, ele consegue pesquisar as coisas na internet, e não apenas assim, ele consegue diferenciar uma fonte confiável de uma fonte enviesada, ele tem uma análise crítica, ele consegue ler, entender o que lê, registrar com suas palavras, ele tem habilidades básicas que o permitam ir para um outro estado, porque ele agora ele está aparelhado para autonomia. Esse é o nível. Mas, junto com isso, o que a gente observa? Até porque, por estar
dentro do sistema educativo formal, porque a gente faz parte da Escola Eliana Bassi de Melo, que a gente dá atenção também às competências da BNCC. Então a gente busca ver se aquele jovem está dando conta. Mas as competências gerais da BNCC, elas estão muito em consonância com essas temáticas. Então não há um esforço, a gente não precisa forçar, né? Isso vai acontecendo espontaneamente. Então, quando ele chegou nessa maturidade, ele está pronto para ir para o ensino médio. E claro, a gente busca, mesmo que ele não tenha série, a gente busca compreender os anos que ele estaria no fundamental e busca tentar, dentro da circunstância, que ele consiga estar nessa idade prevista, para não ter problema dele no sistema. Né? Então, não, vamos... Só que o que a gente faz? Porque olha só, isso é muito interessante. As crianças, elas não reprovam. Por quê? Elas só não passam de nível. Porque elas não estão prontas. Porque o reprovar, ele diz o quê? Ele diz que tu tá errado, né? O reprovar seria passar do raiz pro caule, pro... Por exemplo, seria isso? Quando ele está pronto, ele passa de um para o outro. Eu não preciso dizer, se um precisou de mais tempo, eu não vou dizer que ele rodou. Ele precisou de mais tempo, porque ele tem especificidades, características dele que exigem mais tempo. Então pode uma criança ficar mais tempo no raiz por conta... Pode uma criança ficar mais tempo. É o que a escola chamaria de reprovação. Mas a gente não está reprovando ninguém. Sim. Porque a gente não acha que ele é errado. A gente só acha que ele precisou de mais tempo para progredir nos níveis e conseguir sair do fundamental. Duas perguntas, bem diferentes uma da outra. Pelo que deu para entender, quando o aluno da Escola Floresta... Olha um barulho aqui do amigo motoqueiro. Desculpa, é o meu... o refrigerador, eu vou desligar, achei que fosse o motoqueiro, perdão os motoqueiros. Mas a pergunta é o seguinte, Bruno. Então quer dizer que no final do processo, os alunos da Escola Floresta, deu para entender que eles recebem uma autenticação da Escola Eliana Bassi de Melo através de um papel para seguir o seu processo de estudos, é isso? Perfeito, vai chegar no final, eles vão receber um documento dizendo que eles foram aprovados no ensino fundamental como qualquer outro estudante. A única diferença é que eles não vão, quando eles olharem ali, não vai dizer 8 em química, 9, até porque não tem no fundamental, não vai ter tanto em história, tanto em geografia, vai ter um parecer descritivo a cada ano, destacando dificuldades, potencialidades, habilidades. Vai que eu só vou desligar isso. Só um pouquinho. Aconteceu isso já num outro episódio. As partes. Então, vai tocando aí. Então é isso, assim, olha. A efetividade, o processo, ele se encaminha, ele finaliza do mesmo jeito. Os dois vão ter um certificado dizendo que eles terminaram o ensino fundamental. Beleza, é isso que encaixou. No que o pessoal poderia ter alguma dúvida. Eu acho que uma coisa para nós enxertar um pouco mais de conhecimento teu, para deixar uma forma mais lapidada, para as pessoas entenderem melhor o processo. Tu citou lá atrás o Paulo Freire. Tu disse, logicamente, que o processo dentro em sala de aula, digamos assim, ou no processo de vivência, não há uma metodologia definida, há uma questão de acordos entre projetos, coisa e tal. Mas se vê uma larga intenção, ou sei lá, umas pinceladas do processo construtivo do Paulo Freire. E isso estaria exclusivamente nos tutores. Digamos assim, em que ponto isso do Paulo Freire entra ali na Escola da Floresta, porque o Paulo Freire falava de árvore, então leva a floresta, leva todo esse procedimento, mas é para o pessoal lá sacar. E esses tutores, esses professores que estão contigo hoje, tu poderia também falar um pouco deles, eles são escolhidos como para fazer parte do processo? Porque ou eles se escolhem por si mesmos e tu dá o ênfase para ver se eles têm potencialidade para isso. Eu acredito que seja por aí, mas não sei se é isso. Mas eles precisam preponderantemente ter a noção construtiva do processo construtivista do Paulo Freire, ou não é essa metodologia? Perfeito. Não, a base freiriana é muito forte dentro do projeto. Freinet também é uma referência muito grande. O próprio José Pacheco é uma referência. Então, mas assim, como funciona o processo?
nós estamos abertos a todos os educadores. Juliano, se quiser participar, qualquer educador, professor que está nos assistindo, se quiser fazer parte da Escola Floresta, vai ser bem-vindo. O que a gente faz, né? Existe uma formação na praxis desse educador. Então, quando ele entra dentro da Escola da Floresta, ele vai começar... Ele não vai ter um curso preparatório. Ele vai para dentro da escola. Só que acompanhando esse processo, ele vai ter leituras e vai participar dos debates e ele vai começar vendo. Então ele chega lá, ele vai começar como observador, cuidando como é feito. E ele vai olhando, ele vai conhecendo a metodologia no cotidiano. E ele vai recebendo leituras, vamos fazendo debates, ele vai recebendo vídeos que vai capacitando ele para isso. Até hoje, o processo foi muito espontâneo. Nunca a gente precisou dizer assim, olha, tu não leva jeito. Porque a pessoa mesmo, ela... Se autodefine. A pessoa mesmo vê, isso aqui não é pra mim, cara. Eu gosto daquela coisa mesmo, de chegar e passar matéria. Então, há uma autoseleção, assim, né? Eu acredito que deve ter um enorme desconforto. No sentido, na mente de um cara que vai trabalhar na Escola da Floresta por um determinado tempo e depois ele vai voltar para o sistema formal. Porque eu acredito que isso dá um choque enorme e eu acho que seja necessário para o professor. Exatamente para galgar novos ares, mas, digamos assim, o choque é imenso. Porque muitas vezes a gente sabe, não é a questão do sistema, a questão do número, é a questão do código de barra que tu dá, é a questão das reuniões maçantes falando mais da vida, da família, dos indivíduos, da vizinha e da não sei quem, do que propriamente o indivíduo, entendeu? É do indivíduo que não sei o que, fora lá, dizendo que tu tem que ver qual é o... Cara, então, existe umas lacunas enormes na nossa educação formal que eu acho que, conforme eu te disse aquele dia, eu acho que, assim, como vivemos dito pelos próprios colegas Marcos e Justo, num sistema conservador que nós vivemos, e nós somos um povo conservador, isso de uma forma nacional, talvez mais um pouco em uns lugares ou outro, mas esse teu processo é um processo autogestionário, é um processo libertador, é um processo que depende muito do intrínseco para o extrínseco de todos, na minha concepção. Perfeito. E isso não é uma coisa assim, porque se a criança não está predisposta também a entender o processo, ou também tentar aceitar aquele processo de uma forma ali, porque de repente ela pode entrar no oba-oba e ela, já tô faz um mês aqui, eu quero isso aqui, eu não quero aquilo lá. Ela vai comprar o jogo, conforme tu disse, pela própria praxis do processo. Tu acha que em longo prazo, tu tem metas de volume de alunos, tu tem meta de volume de espaço, o que tu planeja nisso para nível de nossa Caçapava daqui a 5, 10 anos? Tu deve ter, tu é um cara que pensa e que tem esse, tu já deve ter planejado isso. O que tu almeja nisso, cara? Vamos dizer assim, mais do que planejo, eu sonho, assim, né? Porque eu não sou aquele tipo assim tão... assim, meticulosamente eu tenho, mas cara, assim, hoje nós temos 23 estudantes dentro da Escola da Floresta e uma lista de espera bem grande de outros estudantes que querem. Só que o que acontece? Nós temos aí uma limitação da capacidade física e de trabalho, porque como eu digo, são voluntários, muitas pessoas gostaram, mas assim, é difícil a pessoa peitar um trabalho tão profundo de forma voluntária. Então, assim, a gente, com esses 23, né, a gente tá no limite. Na verdade, o limite era menor, a gente expandiu já, porque a gente quer incluir. Então, o nosso sonho, enquanto equipe, mim e dos educadores todos que sonham junto esse projeto, ele é obra de todos, é a gente conseguir ter 50, ter 100, ter 200, né? Poder receber, chegar a um ponto que a gente não tenha que ter uma lista de espera, mas possa estar recebendo todo mundo, né? Então a gente tem muita gente procurando, gente de várias escolas diferentes, que os pais dizem assim, meu filho não se adapta a esse modelo, ele é artista, ele é assim, ele tem lá, meu filho é muito filosófico, ele é questionador, e na escola... E aí então tem muitos pais, outros pais que também eu vejo que essa educação não dá conta de
de preparar as crianças para o século XXI, porque eles estão decorando informação, e o século XXI a gente tem acesso amplo à informação, a gente precisa mesmo qualificar as formas de pesquisa. Então muita gente procura, então o sonho é conseguir, assim, chegar a um ponto que a gente consiga acolher todos aqueles que querem, todos aqueles estudantes que querem, né? Não, e eu acho que como tem um processo legal autenticado pelo MEC, não precisa de certificados do MEC, precisa de graduação do MEC, mas que é tudo MEC, né? Né? Englobando num único setor, como se aquilo fosse a salvação divina do negócio. Mas tudo bem, já que o processo precisa legalmente de um carimbo MEC, se é que isso tem, eu entendo que isso é só questão de tempo, assim, pra... Porque, cara, qual é o pai que não quer ver o seu filho feliz em casa? Quem é o pai que não quer ver o seu filho liberto? Questão, o cara, tô gostando de estudar, porque isso aí vai levar a leitura, isso vai levar a um estudo, isso vai levar a autoestima, isso vai... Cara, vai ser um processo, eu acredito, cara. A minha dúvida no seminário, quando tu fez a palestra, era se isso tinha uma autenticação, até que idade era e como é que isso se posicionava. Mas já que isso é só para um nível de fundamental, bom, segundo as leis, né, da LDB, ensino fundamental é leitura, escrita e cálculo básico. Se tu compreende e preenche esses procedimentos dentro do processo, lógico que o teu processo é muito maior do que o resultado. E se está autenticado pelo MEC, cara, é questão de tempo, velho. Mas me fala desse pessoal que trabalha contigo, velho. Cara, assim, olha, a gente chora junto, a gente se emociona, a gente vai pra reunião. Imagina uma reunião pedagógica, cara. Eu não tive isso quando eu tava numa escola formal, quando eu estudava lá, quando eu dava aula lá em Nova Palma, assim, porque a reunião pedagógica é isso, cara, a gente se emociona, a gente, assim, enche os olhos d'água quando a gente consegue pegar uma criança ali, por exemplo, que a gente tem criança autista, por exemplo, e consegue descobrir qual é a maneira que a gente vai fazer o olho dela brilhar, e ela deslancha, e a gente chora junto, a gente se emociona. Então, quer dizer, é lindo demais tu trabalhar com um grupo de pessoas que estão fazendo aquilo por paixão, por amor. Tu tá ali, né, profissionalmente, sem receber o honorário, galera, o time tá enfrentando. E aí tu pensa, né, cara, que já é raro uma escola mesmo, né, convencional, mesmo com salário, professores que se reúnem, façam reunião pedagógica uma vez por semana. E a nossa reunião é para durar 1h30. E é uma briga porque a gente sempre vai para 2 e às vezes passa. E todo mundo empolgadíssimo e pai. E isso porque a gente tem que resolver, apaixonado por aquilo. Então tem, por exemplo, a Mariana Moraes, que é a minha companheira, a minha inspiração, né? Que a gente tá junto. Né? Isso, desde os 15 anos nós já estamos juntos. Então, eu tenho 36, então mais da metade da minha vida foi com ela, que é uma inspiração e é uma super educadora, além de parteira, que eu tinha comentado. Né? Tem a Luana Oliveira, que é de Caçapava também, que também é da área da história, que é uma apaixonada, trabalhou na UFSM com educação libertária, também com o pessoal que pesquisa lá. Né, com o Francisco, com o Guilherme Corrêa, que são os pesquisadores de educação libertária lá da UFSM. A gente tem a Monique, que é graduada em licenciatura de Ciências Exatas na Unipampa, então estudou, que é egressa da Unipampa e que é nossa parceira já é mais para a área das exatas, né? A gente tem parceiros também como a Tamires, que era antiga diretora e hoje educadora. Maria Algemira é diretora, também é nossa apoiadora. Mas tem a Maria Elaine, que é foi diretora do Patrício Dias e assim, olha, uma pessoa super articuladora, que tece muitas pontes. Ela conseguiu, por exemplo, com o CRAS fazer uma parceria. As crianças estão tendo oficina de panificação. Ela está sempre tecendo pontes, encontrando novas pessoas, porque a gente é uma rede, né? Uma comunidade de aprendizagem é uma rede. Então a gente busca oficineiro. Aí, por exemplo, a Rosa Biscuit. Rosa, vem cá, vamos fazer. Já fizemos pelo Geoparque, oficina de biscuit. Então a gente está sempre tecendo parcerias, né, e para dinamizar as coisas. Aí a gente tem gente de outras cidades, como por exemplo a Cris, ela é de Taquara e ela faz tutoria de matemática online com alguns estudantes que a gente tem pessoal da área de robótica, por exemplo, que aí os caras já estão numa alta matemática, eles estão no ensino fundamental, mas já estão estudando uma matemática a nível de graduação.
E já está estudando, aí ela dá esse olhar mais qualificado da matemática. A gente tem o Rafael, que é professor da Unipampa. Aí a gente tem também, por exemplo, a Estela, que ela é professora da UFSM, pedagoga, já foi coordenadora da pedagogia, que é a nossa parceirona, é tutora do meu filho, Siddhartha, também, que é o meu filho do meio. Então, essa galera, a gente tem o Igor e a Carol, que são os doutorandos que vieram fazer. O Igor, inclusive, ele é intérprete de Libras, e a gente tem uma menina surda, que a história dessa menina surda na escola da Floresta foi a coisa mais linda, assim, porque a gente viu ela um dia ela estava no recreio, tentando brincar com as crianças, e não havia muita interação, até pela dificuldade de comunicação. E aí a gente viu aquilo, né? Eu e a minha companheira, que estava ali na sala dos professores, o coração se partiu em dois, né? Ela tentando interagir e não conseguia, né? E aí a supervisora Roberta, também super nos apoia, disse o seguinte: é que ela é surda, e aí, pá. E a gente olhou isso, e a Mariana me disse: Bruno, duas estudantes, né? A Bianca e a Lua estão estudando Libras, nos temas individuais de pesquisa delas. Eu não, vamos resolver essa coisa. Juntamos as três. Aí essa menina começou a ensinar Libras para elas. E elas interagiram e aprenderam. Então, aquela que estava no lugar ali se tornou protagonista ensinando Libras. A gente chamou essa menina para a Escola da Floresta. E hoje, todos nós temos 2 aulas semanais de Libras para melhorar a nossa comunicação com a Gabriela. E a Gabriela é protagonista, porque ela, junto com o professor de Libras, ela também dá aula e ensina os estudantes e nós, educadores. Então eu aprendo com a Gabriela, como ela é surda, ela tá me ensinando Libras, junto com o Igor e a Carol também, que é outra parcelana que também está fazendo a tese de doutorado dele. Então, assim, essa rede toda, esses apoiadores, e a gente teve muitas outras pessoas que passaram, não conseguiram ficar. O próprio Marcos Mesquita já nos ajudou em muitos momentos, mas por conta de horário de escola, dos outros compromissos, ele não pôde ficar, porque é de manhã nossas atividades. Então a gente teve a Roberta Vieira, por exemplo, que é companheira do Marcos, ela trabalha no círculo de comunicação. Eu também faço parte desse círculo, que é o quê? Nós trabalhamos com os vídeos e a divulgação da Escola da Floresta. Então, aos poucos, a gente vai, não apenas com esses educadores, mas tem equipe que vai trabalhar com comunicação. Daqui a pouco o pessoal, a Monique pegou essa parte de organizar estatuto da associação. Então, uma rede grande. A pessoa pode nem ser educador, ela pode, eu quero ficar no financeiro, vou ajudar a construir projeto para nós disputar edital, né? Então a gente está forçando. Então essa gente, toda essa galera, eram sonhadores, como eu. E a gente se encontrou. E desse encontro, esse sonho foi se tornando realidade. Posso perguntar uma coisa? Tu aceita uma nova parceria? Mas é claro. Se tu arrumar uma estante lá, em nome do Chalé dos Livros, te proponho que nós vamos encher essa estante. Credo, tá mais que aceito, com certeza. Aceita mesmo? Com certeza. Então, à medida que for possível, tu pode contar com o Chalé dos Livros e vamos ver o que a gente pode fazer. Legal, hein? Tá? Pode. Eu te agradeço mesmo. Não, capaz. Tá, vamos encher lá o que for a tua necessidade, a gente destina lá uma estantezinha lá pra gurizada lá já pra... Que gesto bonito. É isso que a gente precisa, né, cara? A galera que veja assim, não, é aqui que eu... Todo mundo... É o que eu digo assim, a pessoa diz assim, eu posso ajudar na escola? Pode? Todo mundo pode. Cara, um vai ajudar com um livro, um vai ajudar com um dia... Eu tenho 1 hora no mês. Ótimo, nessa hora no mês tu vai lá. Eu tenho aqui, sobrou... Por exemplo, a gente tem crianças em situação bem vulnerável, assim, né? Situação social bem vulnerável. Então a gente com roupa, eu tinha uma impressora lá, vocês não estão precisando. Então a gente, assim, é isso, essa rede. Então te agradeço demais, assim, ter esse olhar sensível. A finalidade da livraria é... Então, depois a gente conversa sobre isso aí, tá? Mas me lembrei agora da questão da parceria e... Nem deveria estar falando isso no meio. Não, capaz, eu acho que é importante. Mas depois... importante. Quanto é que a gente está de tempo aí? Quanto a gente está de tempo aí? 1h13. 1h13. Normalmente a gente tem 1h15. Bruno, suas considerações finais, meu amigo. Tem alguma coisa aí? Cara, que eu não disse, que eu não toquei, que eu não... Não, primeiro eu quero te agradecer demais, assim, tu, além desse espaço, tu sabe conduzir como poucos, assim, tu leva realmente jeito, consegue fazer as perguntas
Que nem isso. Não, eu não tô rasgando seda porque não tem porquê, mas de coração. Muito legal, assim, porque às vezes é difícil, assim. O cara tá aqui, não vem o que precisa ser falado, né? O entrevistador, ele toca nas coisas que são importantes ser ditas pra gente. Muito legal, Tom. Desejo o maior sucesso aí nesse podcast. Espero que a comunidade usufrua isso da melhor forma, é pra eles, não... Ótimo. Tá? Muito obrigado, cara. Um abração e valeu. Sorte, tá? Feliz, foco, meu coração tá contigo. Tá. Pode ter certeza. Valeu, gente. Tá? Sintam-se convidados a participar da Escola da Floresta. Valeu. Até o próximo podcast.